O tema nessa noite é esse. O que ocorre quando Jesus entra na minha casa? É uma pergunta. O que ocorre quando Jesus entra na minha casa? Jesus já entrou na sua casa? O que aconteceu lá? Jesus está lá? Ou Jesus saiu? Ou Jesus está batendo na porta? Ou Jesus está querendo entrar? Ei, o que ocorre quando Jesus entra? Nós vamos aprender aqui uma lição no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, 10 versículos apenas, e vamos tirar grandes lições de algo muito bom e que vai ser de grande valia. Quem sabe Jesus ele vai entrar na sua casa hoje? Quem sabe a sua casa vai mudar? Quem sabe a sua casa vai melhorar? Quem sabe a sua casa vai ficar com brilho maior? Mas vamos tirar algumas lições. Os lares hoje estão muito... nós temos visto muitos lares destruídos, muitos lares destituídos. Nós temos visto muitas famílias perdidas. Nós temos visto muitas tristezas. Nós estamos vivendo, por exemplo, um Setembro Amarelo e fomos surpreendidos logo agora, essa semana, de um líder muito conhecido que cometeu um suicídio. Então nós temos que averiguar o que está acontecendo dentro da nossa casa, para as coisas melhorarem mais. Vamos aprender e fazer com que a nossa casa, Jesus esteja lá de tal maneira, de tal forma, que os céus estejam abertos, a presença do Senhor seja maravilhosa, e não somente o Senhor Jesus vai abrir os céus, mas Ele vai derramar chuvas de bênção sobre a sua casa. Quem crê nisso, diga amém. Então, Lucas capítulo 19, versículo 1, no primeiro versículo, nós vamos tirar aqui já uma lição já muito boa. Diz que Jesus entra em Jericó e vai passando. Nós temos que entender que Jesus ele pode passar na casa de alguém e não ficar. Ele pode passar na casa de uma pessoa e ir embora. Ele pode chegar numa casa e ser rejeitado. Por exemplo, quando Jesus chega para libertar um endemoniado gadareno, aquela cidade, eles falaram para Jesus ficar ou ir embora. Vai embora daqui. Então Jesus foi o quê? Rejeitado naquelas casas, naqueles lares. Mesmo tendo um homem liberto de demônios, que destruía correntes, que vivia no cemitério e que amedrontava uma cidade. Jesus foi convidado para ir embora. Jesus, quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia fala que ele chora sobre Jerusalém. Por quê? Porque era uma cidade que o rejeitou. E diz que ele não pôde fazer muitos milagres naquela cidade devido à rejeição, à incredulidade e à falta de fé. Então existem casas que Jesus não pode fazer muita coisa por causa da incredulidade, da rejeição. Mesmo que Jesus vai lá, mesmo que você ache que Jesus está lá, mas coisas não estão acontecendo na sua casa, na casa de alguém. Jesus, ele pode ser bem recebido, como ele pode ser rejeitado. Eu não sei como Jesus é recebido na sua casa. Como Jesus está lá na sua casa. De que maneira você o recebeu. E de que forma, se ele continua lá, ou a sua casa ainda está perdida. Mas olha o que diz o versículo 2, que ele ia passando por Jericó. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, ele era cobrador de impostos, ele não era bem visto. Agora vamos abrir um parênteses aqui. Como a minha casa é vista pelas pessoas? Como que o meu lar é observado? Quando as pessoas elas passam em frente à sua casa, elas falam o quê? Aqui mora um homem de Deus. Aqui mora uma mulher de Deus. Aqui tem uma família abençoada. E essa casa aí é só bagunça. E essa casa aí não respeita o horário do silêncio. E essa casa aí, eles botam um som tão alto que perturba todo mundo.
Ah, essa casa aí, eu conheço a história desse pessoal. Eu conheço essa família. Essa casa aí tem briga na rua. Essa casa aí tem briga na calçada. Essa casa aí é uma quebradeira só. Ah, cuidado com essa casa aí. Como que a minha casa é vista? A casa desse homem, ela era vista como o quê? Um cobrador de impostos. Era um homem odiado. Era um homem rejeitado. Era um homem que ninguém queria amizade com ele. Era um homem que não tinha nenhuma reunião de amigos finais de semana. Mas diz o versículo 3, que esse homem procurava ver quem era Jesus. Isto é, mesmo ele sendo rejeitado, mesmo sendo mal compreendido, mesmo a casa dele sendo apontada pelas pessoas, ele procurava ver quem era Jesus. O que eu tenho que fazer? Mesmo a minha casa tendo uma fama ruim no passado, mesmo a minha casa tendo imagens na mente das pessoas de coisas que aconteceram, mesmo que ocorreram bagunças naquela casa, eu vou procurar ver Jesus. Eu vou procurar Jesus, para que Jesus ele possa olhar para mim, para que Jesus ele possa estender as mãos para mim. Só que diz que esse homem, ele procurava ver quem era Jesus e ele não podia ver. O que impede de Jesus entrar na sua casa? O que está acontecendo que Jesus não pode estar no teu quarto? O que está acontecendo no quarto onde você dorme? O que está acontecendo na mesa que você come com a sua família? O que está ocorrendo naquela sala ao ligar a televisão? O que ocorre naquele travesseiro ao ligar o celular ali quando você vai deitar? A Bíblia diz que esse homem não podia. Existia uma multidão. Qual é a multidão dos problemas que Jesus não está entrando na minha casa? Qual é a multidão das adversidades que Jesus ainda não faz morada? Qual é o problema? O que está ocorrendo? Mas diz que o problema desse homem é porque ele era baixinho. Eu não sei se ele era anão, mas só fala que ele era de pequena estatura. Eu não sei se ele era de 1,50 m, 1,40 m, mas ele era muito pequeno. Esse homem viu que não conseguia. Esse homem viu que estava muito difícil. Agora vamos aprender o que ele teve que fazer. O grande problema das pessoas hoje, para Jesus entrar na sua casa, ele só olha o problema. Ele só olha a dificuldade. Ele só olha a adversidade. Ele só olha que não dá. Ele só olha que a minha casa é isso, que a minha casa é desse jeito, que eu não consigo, não dá, eu já fiz de tudo. As pessoas lá na minha casa, lá só tem isso na minha casa. Ah, a minha casa tem esse problema. Ah, eu não consigo ter oração na minha casa. Eu não consigo botar louvor na minha casa. Eu não consigo fazer culto na minha casa. A minha casa está manchada. A minha casa eu não posso convidar as pessoas. Eu tenho vergonha de chamar as pessoas na minha casa. Eu tenho uma fama ruim da minha casa. Ei, a multidão não interessa. Agora, vamos tirar a primeira lição no versículo 4. A Bíblia diz que ele correu adiante da multidão. Você tem que estar na frente das críticas. Você tem que estar à frente dos apedrejadores. Você tem que estar à frente dos teus acusadores. Você tem que não dar ouvido à oposição. Não pode dar ouvido às multidões. Mas a Bíblia Sagrada, ela diz o quê? Que a multidão abriu para ele ver Jesus? Sim ou não? Não. A multidão o ajudou. Vem, Zaqueu, nós vamos levar você. Você quer ver Jesus, né? Vem cá, vamos te levar até ele. Você, né, gente boa, bacana. Existem pessoas que vão fazer de tudo para Jesus não entrar na sua casa. Existem pessoas que vão fazer de tudo para Jesus não fazer morada na sua casa. Existem multidões que vão tentar falar: ei, para com isso, não mistura as coisas, que a igreja, vai para a igreja, aqui não faz culto aqui não, ah, que coisa ruim. Talvez é o seu marido que faz isso, talvez a sua esposa faz isso, talvez os seus filhos criticam você, mas você tem que fazer o quê? A Bíblia fala que ele subiu numa árvore, ele subiu num sicômoro para ver, porque havia Jesus de passar. E a primeira lição: para Jesus entrar nas casas, precisamos nos esforçar mais.
você precisa se esforçar mais. Você desistiu da sua casa. Você desistiu porque opositores apareceram. Pessoas falaram que seu marido não vai se converter e você acreditou. Pessoas falaram que você não vai entrar em comunhão e você acreditou. Pessoas falaram que você nunca vai ter paz na sua casa e você acreditou. Pessoas falaram que a sua casa é bagunceira, só tem bagunça e você acreditou. Pessoas falaram que não tem nada a ver, você acreditou. Só que o Senhor nessa noite, Ele está querendo o seu esforço. Ele está querendo que você acorda. Ele está querendo que você olhe para Ele. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso ver Jesus. Eu preciso ouvir da boca de Jesus o que vai acontecer. Então a Bíblia diz que esse homem sobe numa árvore. A Bíblia não diz que alguém ajuda, que alguém faz cadeirinha, que alguém bota uma escada, que alguém bota a mão. Preste atenção, para Jesus entrar na sua casa, o esforço é seu. Você não tem que botar problemas de relacionamento. Você não tem que botar problemas de que casamento. Você não tem que botar problemas de que marido gosta disso, que gosta de beber, que gosta de farra, que gosta de ouvir essas músicas. Para com esses pensamentos e sobe da árvore. Para com esses pensamentos e se esforça mais. Para com esse pensamento, porque Jesus vai passar aonde você mora. Jesus vai passar ali na sua casa. Agora, olha o que diz. Vamos voltar lá para o versículo 2, para trazer uma lembrança. Ali havia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Essa parte que eu quero falar. Ele era rico. Jesus não olha a posição social. Jesus não quer saber se é rico ou se é pobre. Jesus não quer saber se a sua casa está pintada ou se ela está precisando de uma reforma. Jesus não quer saber se você mora na alta sociedade ou na comunidade. Jesus não quer saber se você mora numa mansão ou debaixo de um viaduto. Jesus não quer saber se a sua casa ela é de madeira, ela é de palha ou ela é totalmente de porcelanato ou então de mármore Carrara. Jesus não quer saber disso. Porque a cidade que Ele preparou para nós, as ruas lá são de ouro. Então qualquer casa mais linda que seja na terra, não se compara com as mansões celestiais preparadas para nós. Aleluia. A mansão de lá, aqui a mansão da terra é barraco. Então eu tenho que entender que Jesus não olha a posição social. Você precisa entender que Jesus está interessado na sua vida. Você precisa entender, porque eu aprendo no versículo 1 novamente, que Jesus, Ele estava passando. Você está recebendo uma mensagem. Ou você pega essa mensagem e deixa Jesus entrar na sua casa, ou Ele vai passar e vai embora. Ou você vai perder a oportunidade dele salvar a sua casa. Ou você vai perder a oportunidade. A Bíblia diz que o carcereiro, quando Paulo e Silas, eles foram soltos das suas cadeias após a oração no terremoto, e aquele carcereiro ia se matar. A Bíblia Sagrada, ela diz que ele grita e fala: não faças tal coisa. E ele diz: então o que eu devo fazer para me salvar? Aí Paulo dá um grito e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aquele homem não perdeu a oportunidade de ser salvo. O apóstolo, ele simplesmente ia passar e nada mais. Ele simplesmente ia embora daquela cadeia. Mas aquele homem não perdeu a chance. Aquele homem não perdeu a oportunidade. Aquele homem foi salvo a sua casa. Quando Josué, ele observa que todo o povo ia desviar, estava adorando outros deuses, estava na idolatria, estava todo mundo se perdendo. Josué reúne aquela multidão toda e eles dizem assim: ei! Se vocês querem servir outros deuses, o problema é de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Ele não deixou passar a salvação da casa dele. Eu preciso entender que Jesus está passando aqui essa noite. Eu preciso entender que Jesus está passando com essa mensagem. E Ele quer salvar a tua família. Ele quer salvar a tua casa. Ele quer salvar teus filhos. Ele quer salvar a tua vida. Ele quer salvar teu marido, teus netos. Ei, Jesus está passando. Então diga para Ele: Senhor, eu glorifico o teu nome, porque o Senhor vai fazer pousada na minha casa.
A Bíblia diz que esse homem era rico. Mas o versículo 5, a parte A, diz assim. No verso 5 do capítulo 19. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus, ele estava olhando para baixo ou olhou para cima? Ele olha para cima. Jesus, ele está olhando o seu desejo nessa hora. Jesus, ele estava apenas com 3 pessoas ou a multidão estava acompanhando? Uma multidão, porque a Bíblia fala que a multidão impediu de Zaqueu vê-lo. Só que Jesus, ao passar, ele vê um homem desejoso. Talvez o olhar de Zaqueu, nossa, é Jesus. E aquele olhar de expectativa, é Jesus, eu estou vendo. Nossa, eu nunca tinha visto Jesus. E ele regala os olhos e está lá em cima, quem sabe ele grita, Jesus, 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 glória a Deus, é Jesus. A Bíblia fala que Jesus olha para cima. Abra sua mão, se você crê. Jesus está olhando a sua casa agora. Fala endereço aí para ele. Fala, Rua Enéas Miranda, fala o seu endereço. Jesus está olhando a minha casa, Jesus está olhando a minha rua, Jesus está olhando o meu bairro, Jesus está olhando dentro da minha casa agora, Jesus está olhando para o meu coração, Jesus está olhando para os meus pensamentos, Jesus está olhando para os meus sentimentos, Jesus está olhando para a minha fé. Ei, Jesus está olhando para você nessa noite. Ele olha para a tua casa, Ele olha para a tua vida. Como é que está a tua fé? Teus olhos estão como? De expectativa? Está vendo que eu olhando para mim essa noite? Jesus está olhando para minha casa, Jesus está olhando para o meu coração, Jesus está vendo que eu quero mudar, Jesus está vendo que eu quero Ele, eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus no meu lar. Quantos podem glorificar a Jesus por isso? Qual é o seu desejo? Porque se Jesus entrar no seu lar, olha o que diz a parte B. Quando olha para cima diz, Zaqueu! E ele se apresenta como Zaqueu. Alguém fala, Senhor, só um minutinho, só um minutinho, quero apresentar o Senhor, o chefe dos publicanos, esse que está aqui na árvore é Zaqueu. Ele foi apresentado para Jesus como Zaqueu? Não. Por que não foi apresentado? Porque Jesus conhecia a casa de Zaqueu e sabia quem era Zaqueu. Ei, olha para mim, olha para cá. Jesus conhece a sua história, Jesus conhece a sua casa, Jesus conhece o seu nome, Jesus sabe a rua da sua casa, Jesus sabe a sua intenção, e Ele está falando para você nesse momento. Alô, Marcos, Ana, Josias, Nilza, oh glória, Ele conhece pelo nome. A Bíblia Sagrada diz que as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Jesus conhece você, Ele sabe da luta da tua casa, da guerra da tua família, do problema do teu lar, e Ele está falando, Kátia, aleluia, Ele sabe do teu nome, adore a Ele, porque Ele te conhece. A Bíblia fala, desce. Mas fala de que maneira? Deus tem pressa, desce depressa. Deus tem pressa para salvar a tua casa. Você não está vendo isso não? Que Deus quer salvar a tua filha do mundo perdido. Deus está com pressa de libertar sua filha e seu filho. Você não está acordando para isso não? Que Jesus está com pressa de libertar teu marido antes que ele pegue uma doença. Antes que ele pegue uma cirrose hepática de tanta bebida. Antes que fica viciado nas drogas, Jesus está com pressa. Você não está vendo que o pecado pode levar teu filho à morte? Porque o salário do pecado é a morte. Você não está vendo que Jesus quer livrar a sua filha do inferno? Você vai para o inferno mesmo? Não. Então o que está acontecendo? O que houve? Nós temos que acordar. Jesus está com pressa. Desce depressa, Zaqueu. Ele sabe meu nome. Oi, Senhor. Desce depressa. Sim, Senhor. Só que ele fala assim, por quê? Amanhã? Jesus falou amanhã? Mais tarde? Ele falou, hoje me convém. Jesus estava fazendo o quê? Fala, passando. Quantas casas existem naquela região? Várias. Quantas casas tem onde você mora? Jesus está falando, hoje convém eu entrar na sua casa.
Hoje convém eu entrar na sua casa. Eu estou com pressa em salvar a tua família. Eu estou com pressa em libertar a tua casa. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero morar na tua casa. Eu vou pousar na tua casa. E se Jesus entrar na tua casa, vai entrar libertação, vai entrar perdão de pecados, vai entrar vida eterna, vai entrar unção, vai entrar comunhão, vai entrar o amor, vai entrar a paz, a depressão vai sair, a insônia vai acabar, a síndrome do pânico vai acabar, os suicídios vão embora, os demônios vão bater em retirada, porque Jesus entrou na minha casa. Ei, Jesus está na minha casa. Quantos tem Jesus na casa? Levanta a mão, adore a Ele e fala: eu agradeço, Jesus está na minha casa, Jesus está na minha casa, Ele está na minha casa. O que ocorre quando Jesus entra na casa? Vem embora, Zaqueu. Versículo 6. Diz que Zaqueu falou: pera aí que eu vou cobrar um imposto ali. Ele falou isso? Só um minutinho que eu tenho que arrecadar um negocinho ali. Tá? Daqui a pouco a gente se encontra. Eu mando um zap pro senhor. Apressando-se, ele fez o quê? Desceu, irmão. Ei. Não tem tempo. Não tem mais tempo. Para de falar: não, Senhor, eu vou fazer isso aqui primeiro, eu vou resolver isso aqui da minha vida. Vai dar tempo? Eu já falei para alguém outro dia, falei assim: olha, você tem que escolher. O que você deseja para a sua vida? Você quer o quê? Ser agregado, congregado, ser membro? O que você quer? O que você deseja para a sua vida? Porque o céu é ali. Dá um jeitinho aqui, mas para o céu não tem jeitinho. Então você tem que entender que Jesus está falando: desce depressa, Zaqueu, vai logo. Zaqueu falou: opa, é agora. Eu não sei se ele desceu, se ele pulou, se alguém pegou ele. Desce rápido, rapaz, corre, Jesus vai chegar na tua casa. Levanta a tua mão, Jesus está falando: é agora, é hoje. Eu estou com pressa de abençoar a tua vida, eu estou com pressa na sua decisão, eu estou com pressa na libertação da tua casa, eu estou com pressa na libertação da tua família. Jesus está com pressa, acorda, Ele quer que você se resolva. Só que a Bíblia diz que ele desceu e fez o quê? Fala: recebeu Jesus. De que maneira? Alegre. Eu fico imaginando, Zaqueu desce da árvore, e ele era baixinho, né? Perninha curta. E ele falando: sai da frente, Jesus está indo para minha casa. E tá doida, mas nunca vai na tua casa. Vai sim, tu vai ver só, você não vai na minha casa. Tem gente que não acredita na sua casa, mas Jesus acredita. Tem gente que não acredita que teu filho vai ser liberto, mas vai ser. Tem gente que acredita que teu marido não vai se converter, não vai batizar. Tu vai ver ele batizar nas águas aqui nessa igreja. Tu vai ver teu marido, tua esposa, teu filho sentado do teu lado, cantando, adorando e falando: que Jesus fez a obra. Então receba Jesus alegremente. Tem alegria em receber Jesus. Tem alegria. Jesus, quando entra na casa, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram: Jesus vai entrar na minha casa. Vai mudar a história da minha casa. Vai mudar a história. Vamos lembrar como é que era vista a casa de Zaqueu? Uma casa rejeitada. Como é que era vista a casa de Zaqueu? Um cobrador de impostos. Como é que era vista a casa de Zaqueu? Um homem odiado. Como é que era vista a casa de Zaqueu? Um homem condenado. Talvez as pessoas só vejam a tua casa desse jeito, mas a história vai mudar, aleluia. Ei, a história já mudou, a história já mudou. Jesus está entrando, Ele está fazendo a obra e Ele está dizendo: Ele desce alegremente. Pastor, o que aconteceu quando Jesus acabou de entrar lá? Ele estava alegre, Zaqueu. E Jesus? Quer ver? Verso 7. Versículo 7. Vendo todos, quem são esses todos? A mesma multidão, Lucas, que impediu Zaqueu. Ele queria ver Jesus e a multidão não deixava, porque ele era pequeno. A mesma multidão fizeram o quê? Murmuravam. E dizendo, entrara para ser hóspede um homem pecador, vale nada. Vale nada. Tem gente que olha para a tua família e fala: isso não vale nada. Você é um viciado. Você é um bebum.
Aí, isso aí não vale nada. A fama que as pessoas levam, a murmuração, as reclamações. Essa era o bate-papo que estavam fazendo da casa de Zaqueu. Só que tem uma coisa, Jesus estava do lado de fora ou já estava lá dentro? Já estava lá dentro. Ô, glória, você não deu um glória ainda. Jesus já estava dentro da casa já, aleluia. Ô, glória. Quem fica do lado de fora fica murmurando. Quem fica do lado de fora fica reclamando. Quem fica do lado de fora julga a tua casa. Quem fica do lado de fora não está salvo. Agora quem está do lado de dentro, quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na sala, quando Jesus entra no teu lar, eles vão olhar, eu nem imaginaria que aquela casa que só ouvia bagunça, agora eu estou ouvindo louvor e adoração, agora tem culto lá, eu estou ouvindo alguém dando glória a Deus, eu estou vendo alguém saindo com a Bíblia na mão, eu estou vendo alguém dizendo a paz do Senhor, eu estou vendo alguém dando folheto na rua, eu estou vendo alguém falando, vamos conhecer a minha igreja. Ei, Jesus, ele vai entrar na casa. Jesus, ele entra ali, e olha o que a Bíblia fala. Versículo de número 8. Levantando-se Zaqueu. Eu não sei se Zaqueu, Alain, ele dobrou o joelho para receber Jesus. Eu não sei se Zaqueu, ele estava ali simplesmente deitado. Ele não estava, porque ele estava ansioso. Ansiedade deixa alguém deitado? Ansiedade deixa alguém sentado balançando na rede? Duvido, fica como? Jesus está chegando, Jesus está vindo, Jesus, avisa os vizinhos, Jesus, e duvido, Jesus. A Bíblia fala que esse homem se levanta quando Jesus entra. Olha só, imagine Jesus entrando, mira aqui, a entrada da sua casa, é um portão? É uma sala? É um apartamento? É um condomínio? Vamos lá. Imagine agora, imagine o teu condomínio, então a tua casa. Olha só, imagina Jesus, eu não sei se vai imaginar uma luz, um sol, uma imagem que botam aí na terra, ele chegando. Jesus chegando na porta do seu condomínio. Jesus chegando na porta da sua casa. E as pessoas lá fora, vai entrar não, duvido que Jesus vai entrar lá. Duvido que ele vai entrar na casa de pecador. Duvido que Jesus vai ser recebido lá. E ele entra, ele nem bate palma, a porta já está aberta. Jesus está entrando lá naquela casa. Jesus está entrando lá no teu lar agora, contempla. Vai contemplando agora, Jesus entrando na porta da casa, entrando pela sala, passando pelo condomínio, pegando, opa, até o elevador ele pegou, e opa, ele está entrando lá, ele entrou na casa, Jesus está entrando naquele lugar, aleluia. Quem crê nisso, adore a ele, exalte a ele. Jesus vai entrar, não importa o que vão falar, Jesus vai mudar a tua vida, a tua família, a tua casa, a tua história. Ele é Deus. Quando Jesus entra, Jesus perguntou alguma coisa para ele? Sim ou não? Jesus sabe de tudo, irmão. Mas Zaqueu abre a boca dele. Senhor, sabe, não está ali, mas eu fico imaginando, né? Não sei se o senhor sabe, né? Mas eu sou cobrador de impostos, sabe? Eu sou chefe de todos os cobradores de impostos dessa região. Eu sou o chefão da área. Jesus vai salvar o chefão da área. Aí, ele diz assim: eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu roubo alguém, eu dou 4 vezes mais. Ele fala isso. Guarda uma coisa que eu vou falar aqui para você. Fala para Jesus o que está acontecendo dentro da sua casa. Ele conta uma história do lar dele. Sabe, eu sou cobrador, está acontecendo isso. Jesus sabe, mas ele quer ouvir você falar também. Fala para ele: Senhor, a minha casa, sabe, tem festas lá que eu não gosto não, Senhor, sabe? É minha esposa, é meu filho, é meu marido, mas, Jesus, eu até participo porque eu tenho que participar, mas eu fico tão triste. Eu até choro depois, eu vou no banheiro e eu fico falando: meu Deus, até quando vai ter esse negócio aqui? Eu olho para a minha rua e falo: meu Deus, essa rua vai ficar assim até quando, Senhor? Você olha para o teu filho deitado quando ele chega de madrugada: meu Deus, esse menino.
Você olha para o teu marido, nunca te acompanha para o culto. Meu Deus. E talvez você foi lá e tinha uma latinha de algum álcool lá do lado. Você fala, ah, Senhor, muda essa história. Eu vou ficar indo para a igreja sozinho até quando? Conta a sua história. Fala para ele. Jesus vai te ouvir. Quando ele acaba de contar essa história, olha o que diz o versículo 4 em penúltimo lugar. Verso 9. Verso 9, por favor. Lucas 19, 9. Disse Jesus. Jesus falou alguma coisa? Ainda bem que você está devolvendo. Foi isso? Ainda bem que você me contou essa história. Foi isso? Jesus fez o quê? Não. Hoje veio salvação a esta casa. Sabe o que Jesus falou? Você está perdoado, rapaz. Você está perdoado, cara. Aleluia. A sua casa vai mudar isso aqui tudo, rapaz. Eu entrei na sua casa. Você abriu a porta da casa para eu entrar. A sua história vai ser outra. E tem mais. Ele não diz quantas pessoas eles poderiam escrever. Porque João fala que se fosse escrever tudo o que Jesus havia feito, não tinha livros na terra. Mas o Espírito Santo fez escrever a história de Zaqueu. Escreve a história de Zaqueu aí. Escreve. Ei, a tua história vai ser contada. Uma casa que estava perdida, uma casa que estava condenada, uma família que estava perdida, uma família talvez embriagada, uma família que dizia que não acreditava. Essa história vai mudar. Por quê? Porque vai ter salvação na tua casa. Vai ter salvação no teu lar. A tua filha vai ser salva, o teu marido vai ser salvo, o teu lar vai ser salvo. Ei, começa a falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio nisso. Eu não vou morrer sem ver minha família salva. Eu não vou morrer, eu não vou estar vendo a minha família perdida. Eu vou no céu com a minha família e você vai lutar pela sua casa. Sabe por que Raabe, quando ela viu que a destruição ia chegar, e ela disse assim para os espias que foram para Jericó: eu já sei que Deus está com vocês. Bateu um temor aqui muito grande. Mas faz uma coisa. Salva a minha vida e minha casa. Salva a minha família. Dá para salvar a minha família? Aqueles homens falam assim, faz uma coisa. Toma esse fio de escarlate aqui. Amarra na janela. Quando a destruição chegar, quem estiver dentro da sua casa, não vai morrer ninguém. Não vai perecer ninguém. A Bíblia fala que essa mulher amarra um fio de escarlate. Quando a destruição chega, a muralha de Jericó cai. Os muros caem, a casa dela fica intacta, os soldados entram em Jericó, acaba com tudo, porém, Raabe e a sua família foi toda salva. Ei, o fio de escarlate é o sangue de Jesus Cristo, lá na tua casa, não vai ser destruída, não vai perecer, não vai para o inferno, porque hoje veio salvação a esta casa. E eu encerro com o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar quem? Salvar quem? Então você vai falar os nomes de quem você quer que Jesus salva na tua casa. Está preparado? Anota os nomes aí agora, amém? Quando eu falar porque o Filho do Homem veio buscar e salvar, aí você vai falar Antônio, Maria, Pedro. Fica falando aí até o final do culto. Joaquim, Manuela. Glória! Jesus vai salvar as famílias aqui, aleluia! Eu estou sentindo a presença dele. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo que vai fazer a obra, é o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que opera maravilhas. Então, em nome de Jesus, lá vai. Levanta a mão em direção à tua casa agora. Não importa, levanta, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Fala o nome. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Vem salvar a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu marido, o teu pai, a tua avó, a tua mãe, o teu tio, o teu primo, a tua prima, o teu cunhado, o teu genro, a tua nora, o teu sobrinho. Ele veio salvar. Aleluia. Adore a ele. A igreja de pé, por favor. Jesus veio salvar. Jesus veio salvar a sua casa. Jesus veio salvar a tua família. Fala o nome da sua família, por favor. Fala o sobrenome da sua família. Jesus veio buscar e salvar os Carreiros. Jesus veio buscar e salvar os Martins. Jesus veio buscar e salvar os da Costas. Jesus veio. Põe a mão no teu coração, ó Deus.
em nome